Olá, boa tarde. Mais um trechinho do texto do Herbert Marcuse, Cultura e Sociedade. Falando aqui sobre a filosofia, né? O papel da filosofia, o trabalho, a liberdade. Que o trabalho filosófico fosse e seja um trabalho abstrato, fundamenta-se nas relações sociais de existência. Então, nem o trabalho do filósofo, né, que produz a filosofia, escapa da divisão social de trabalho. O apegar-se à abstratividade da filosofia é o estado de coisas correspondente e a verdade aproxima-se mais daquela concretude pseudo-filosófica que desce de cima para as lutas sociais. O que é verdade nos conceitos filosóficos foi conseguido pela abstração do status concreto dos homens e somente é verdadeiro em tal abstratividade. Razão, espírito, geist, moralidade, conhecimento, felicidade, Glückseligkeit não são categorias da filosofia burguesa e não são assuntos da humanidade. Enquanto tal, são preservados e redescobertos. Quando a teoria crítica ocupa-se com as doutrinas filosóficas nas quais ainda se necessita falar dos homens, ocupa-se em primeiro lugar com o ocultamento e a falsa interpretação sobre as quais se faz a discussão dos homens no período burguês. Com essa intenção, estão sendo discutidos alguns conceitos filosóficos fundamentais nesta revista: verdade e verificação, racionalismo e irracionalismo, o papel da lógica, metafísica e positivismo, o conceito de essência. Nunca se trata aqui apenas de uma análise sociológica, opiniões filosóficas, posições sociais. Nunca também se tentou reduzir determinados conteúdos filosóficos a fatos sociais. Na medida em que a filosofia é mais do que ideologia, cada tentativa desse tipo deve fracassar. O debate da teoria crítica com a filosofia está interessado no conteúdo de verdade dos conceitos e problemas filosóficos. Pressupõe que a verdade esteja efetivamente contida neles. A ocupação da sociologia do conhecimento refere-se contrariamente sempre às falsidades e não às verdades da filosofia anterior. Sem dúvida, mesmo as categorias filosóficas superiores estão relacionadas aos fatos sociais. E também com aquele fato universal, que o conflito Auseinandersetzung, é o conflito em alemão, Auseinandersetzung entre homem e natureza não seja dirigido pelos homens enquanto sujeito livre, mas sim consumado. Só que para terminar, consumado numa sociedade de classes, certo? Parei aqui na página 150, não sei se dá pra ver aqui, tá? E vamos dar então uma pausa ou ler mais um parágrafo. Nas muitas diferenças ontológicas estabelecidas pela filosofia se expressa esse fato. Seu rastro encontra-se talvez ainda nas formas mesmas do pensamento conceitual, quando, por exemplo, a lógica é determinada essencialmente como lógica proposicional,
como juízo sobre o objeto existente, cujos predicados são afirmados ou negados de diversos modos. Então, vou ficando por aqui, na página 150 do texto Cultura e Sociedade, de Herbert Marcuse. Dê o seu like, inscreva-se no canal. Assalamu alaikum e até o próximo vídeo. Tchau!